Shalom Adonai, ou a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui, irmão, com mais um tema muito polêmico, tá? Aonde estão as pessoas que morreram no Antigo Testamento, no Novo e no século 21? Para onde elas vão? Ou aonde estão essas pessoas que já se foram, que a morte já abraçou? Hoje nós vamos falar um pouco um tema onde muitas religiões, que eu não quero falar o nome, eu tenho direito aos doutorais, né? E eu quero falar hoje aonde estão as pessoas que já morreram, certo? Vamos lá. O texto que eu quero usar hoje é Lucas, capítulo 16, versículo 22 ao 25, diz assim. Preste bem atenção. Aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, olha bem, no Hades, ergueu os olhos, estando em tormento no Hades, que significa inferno, ou habitação do mal, do morto, ou lugar invisível do morto. Vamos já ver isso aí. Versículo 24 de Lucas 16. Então ele gritando, disse: Pai Abraão, tem compaixão de mim. E havia Lázaro que molhasse a ponta do dedo na água e refrescasse minha língua, porque estou em tormento nesta chama. Hades, inferno. Versículo 25 e último. Mas Abraão lhe disse: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens, ou seja, oportunidades. Recebeste teus bens em tua vida. Teve muitas oportunidades, não aproveitou. Olha bem, teve muitas oportunidades. Te recebeste de bens a tua vida, e Lázaro do mesmo modo. E os males, mas agora este é consolado aqui. Falou com Lázaro, esse é consolado aqui. Teve a melhor escolha. Você não teve a melhor escolha. Abraão falando para o rico. Lázaro teve a melhor escolha. Esse está aqui. E tu está em tormento. Irmão, aqui é uma parábola, que muitos dizem que parábola não é algo verdadeiro. É sim. Porque ela transmite nome de pessoa. Lázaro, o pobre, e às vezes tem parábola também de Moisés, Abraão. E a parábola, nem toda parábola não é mentira, porque a parábola ela transmite uma verdade. Ok? Até porque aqui está falando de um grande repartimento do meio, um grande abismo. O rico morreu, estava consciente, quem morre fica consciente. E do outro lado estava Lázaro. Ele estava em tormento, e Lázaro estava no paraíso, no seio de Abraão. Irmãos, olha bem, no hebraico, a palavra inferno significa Sheol. Teve a transliteração de palavras para o grego pela Septuaginta no ano 70 e passou a ser Hades, que também Hades passou
nas transliterações de palavra para o latim por Jerônimo por volta do ano 405, certo? Aí passou a ser infernus no latim, e no português ele fica sendo inferno, certo? Isso aí. E em grego, no grego a palavra kevé significa sepultura, onde se coloca o morto. Vamos lá. Então, todos do que morreram no Antigo Testamento, até a cruz do Calvário, a ressurreição de Cristo, todos estavam no Hades. A diferença era o repartimento, que do outro lado era o tormento de quem não estava selado, que não aceitou a Cristo, não aceitou a Jeová, e do outro, quem estava selado. Havia um grande repartimento, certo? Sim, irmão Cláudio. E aí, todos iam para o inferno? Sim. Todos iam para o problema era que quando chegava, que Cristo explica muito bem em Lucas 16, 22 e 23, havia um repartimento. O paraíso, e tinha o lugar de tormento, onde o rico ficou, e Lázaro ficou no paraíso, mas estava lá, todo mundo junto. Certo, entendi. Vamos lá. O Sheol. O que significa essa palavra Sheol? Que é no hebraico, e no grego a palavra Hades, e no latim Infernus, e foi para o português como inferno. Significa lugar invisível dos mortos, ou habitação dos mortos. Do grego, as transliterações de linguagem por escrita, para chegar na nossa linguagem portuguesa, as transliterações foi por Jerônimo, por volta do ano 405, certo? Vamos lá. Pois então, irmão, como foi que aconteceu isso aí? Tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento estavam todos esperando esse grande dia de que da cruz do Calvário, para Cristo justificar aqueles que estavam ali no tormento e no paraíso. Olha o que foi que Cristo fez. Vamos ver. Eles tinham que justificar. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 ao 20, olha o que ele vai dizer sobre a justificação. Agora ele vai justificar. Cristo está lá, Cristo morre, ele desce até o Sheol, que está lá o tormento, e tá o paraíso, o seio de Abraão chamado. Olha o que diz Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 ao 20, ele vai dizer, bem claro, provas, e assim, porque também Cristo padeceu somente uma vez, pelos pecados, o justo, olha aí, justificando, o justo pelos injustos. Cristo era justo, pelos injustos, que somos nós. O complemento da cruz do Calvário, complementa a redenção, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, sendo morto na carne física, mas vivificado no Espírito. Olha aí, versículo 20, os quais em outro tempo desobedeceram, quando a longanimidade de Deus esperávamos nos dias de Noé, enquanto se preparavam-se a arca, a qual poucas pessoas se salvaram. Somente 8 pessoas foram salvas por meio da água. Olha aí, irmão, que maravilhoso. Justificado. No versículo 18 ele diz: justificou o justo pelos injustos. Justificou nós. Cristo desce lá e justifica. Cristo, ele passa, porque em grego o kevé, habitação do morto, deixa lá e
desce até o Hades. Ele desce até o Hades para justificar. Agora ele vai pegar, irmão, uma parte. Ele vai pegar uma parte do Hades, que são 2 repartimentos, que reparte o lugar de tormento e o paraíso. Enquanto ainda ninguém estava no céu ainda não. Olha o que Cristo agora vai fazer. Depois que ele justifica. Vamos ver. Efésios capítulo 4, verso 8 diz assim: por isso diz, subindo ao alto, olha bem, subindo ao alto, Cristo desceu lá. Cristo desceu agora. Subindo ao alto, levou cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Levou cativo ao cativeiro. Subindo ao alto, ou seja, Cristo, ele pega não lugar de tormento, pega todos do Antigo Testamento que morreram e todos que morreram até a cruz do Calvário, ele estava esperando ainda, ele pega aquela parte do paraíso e, como diz Lucas capítulo 23, versículo 43, ele pega também aquele ladrão que estava lá esperando, ainda não tinha ido para o céu não, irmão, viu aí a resposta lá do ladrão, que Cristo disse assim, em Lucas 23, 43, diz: hoje mesmo tu estarás no paraíso comigo. Ou seja, ele foi para o Hades, não para um lugar de tormento, ficou separado no paraíso, certo? No paraíso. Aí Cristo agora, em Efésios capítulo 4, versículo 8, diz assim: por isso, subindo ao alto, olha bem, subindo ao alto, levou cativo, olha aí, e o cativeiro, e deu dons aos homens. Cristo pega e sobe ao alto, levou o paraíso. Levou o paraíso, irmão Cláudio? Foi, levou o paraíso. Ele sobe e leva o paraíso. Olha bem o que diz agora com o apóstolo Paulo. Com o apóstolo Paulo, olha o que ele vai dizer. Mais outra prova. Aqui é quem vai para o céu. Depois, o que vai acontecer? Os que vai ficar na parte de tormento, no final. Simples tópico agora. Outra agora. Ao paraíso. Olha o que diz 2 Coríntios, é bem conhecido, capítulo 12, versículo 2 ao 4. Diz assim, de 2 Coríntios, carta de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo do 2 ao 4, diz assim: sei de um homem em Cristo que há 14 anos, no corpo não sei. No corpo não sei. Se fora do corpo não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado. Olha bem, irmão, perceba bem. Foi arrebatado até ao terceiro céu. Olha bem, ao terceiro céu. Por que ele fala terceiro céu? Paulo teve uma êxtase. O que é uma êxtase? Um arrebatamento de sentido. Não que ele foi com o corpo. Não. Teve um arrebatamento de sentido, uma êxtase. Vamos lá. Agora o versículo. Vamos para o versículo 4. Diz assim: foi arrebatado ao paraíso. Olha bem, foi para cima. Ele não foi mais para o ar onde estava lá em Lucas 16, 22, não. Foi ao paraíso. E ele estava onde, irmão? Lá com Deus. Olha bem onde era que eles estavam. Eles estavam debaixo do trono de Deus, esperando aquele grande dia do juízo final. Olha o que diz agora Apocalipse, capítulo 6, verso 9. Diz assim: quando abriu o quinto selo, vi, olha aí, quando abriu o quinto selo, Apocalipse capítulo 6, verso 9. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar, as almas dos que foram mortos. Abaixo dos que foram mortos por causa da palavra. Olha bem, irmão, tá aqui, ó, a palavra, ó, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho que deram. Caráter, meu irmão. Glória a Deus. Abriu o quinto selo e viu os mortos que estavam debaixo do altar.
debaixo do altar. Efésios 4, onde eu falei 4, Efésios 4, 8 diz: por isso diz que subindo ao céu, subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro, levou ao paraíso. Cristo levou e botou debaixo do altar. Aí Apocalipse 6,9 diz: e quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar. Olha bem, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra. O diabo, irmão, ele odeia a palavra. Ele não gosta da palavra. Por causa da palavra que deram testemunho, deram testemunho de Cristo. Caráter. Aí você diz: irmão Cláudio, e o resto? O que vai escapar? A outra parte. Sei que Cristo desceu lá aquela parte, levou para debaixo, levou o paraíso, pega o paraíso. Quando ele morre, Cristo morre, o corpo fica lá, no grego, no kevé, que fica aonde coloca o corpo físico, e Cristo ele desce até o Hades, e ele separa uma parte do Hades, que é o paraíso, e deixa lá o inferno, o Sheol, e leva o paraíso. E todas as almas que estavam lá no Antigo Testamento até a cruz do Calvário, ele leva para lá, e as que morrem hoje também, e deixa lá. Agora, irmão, o que aconteceu com os que ficaram? Ficou só agora. A tristeza é grande, irmão. Olha o que diz Apocalipse capítulo 20, verso 13 ao 15. O fim de tudo, o juízo final. Diz assim: e o mar os entregou os mortos que havia nele, a morte e o Hades, ou seja, o inferno. A morte e o Hades entregaram os mortos que havia nele e foram julgados, o juízo final, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Segundo as suas obras. Como diz, irmão, Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça, que é graça, perdão imerecido, que nem nós merecíamos, mas Cristo nos deu através da cruz do Calvário. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Certo? Aí diz assim, vamos lá: as suas obras, verso 14 de Apocalipse capítulo 20. Disse: e a morte e o Hades foram lançados neles, no lago de fogo, sendo a segunda morte. Versículo 15: aqueles que não se foi escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Tem algo mais profundo, horrendo, horrível, monstruoso, irmão, ainda esperando ainda, que vai ser o lago de fogo, que é anticristo, falso profeta, Satanás, os anjos maus, a morte e o inferno, o Hades, habitação dos mortos, o Hades, e todos aqueles que não quiseram nada com Deus vão ser lançados dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, e acabou tudo, não tem mais volta. O que você está esperando, meu filho? Volte imediato para os caminhos de Deus. Quantas oportunidades para você escutar, meditar, se conscientizar para voltar ao caminho de Deus. A oportunidade está próxima. E Deus quer que você tome uma decisão, que Ele não vai tomar a decisão por você, mas você tem que tomar uma decisão imediatamente. Porque o que nos está esperando, horrendo, é duas coisas: para benéfico e para o mal, além após a morte. Hades, que é o inferno, ou então o paraíso, certo?
e é onde nós vamos estar com Cristo. Tudo isso no julgamento final. Que Deus te abençoe poderosamente. E desde já eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe. Amém.